Nosso Senhor, no Evangelho que acabamos de escutar, conta uma parábola para aquelas pessoas que se achavam melhores do que as outras e que confiavam demasiadamente em si, em detrimento do juízo, da opinião ou da inteligência do outro. Confiava somente nas suas ideias, na sua própria inteligência, confiava em si. Eram essas pessoas que Jesus tinha diante dos olhos, e foi para estas pessoas que Jesus contou esta parábola. E na parábola de Jesus ele apresenta dois personagens, um fariseu e outro mestre da lei, um publicano, mesma coisa. E aqueles dois homens subiram ao templo para poder rezar. O fariseu olhava para o Senhor, em vez de apresentar a ele a sua vida, pedindo o Senhor que pudesse lhe ajudar, ele, em vez disso, apenas ficava se vangloriando na presença de Deus, dizendo a ele as suas virtudes, dizendo as suas qualidades, e ainda mais acusava o outro dos pecados que o outro cometia. Não sou como este aí, um ladrão, um desonesto, não, um pilantra como o outro, mas pensava somente em si, fazendo comparações. Meus irmãos, quando nós escutamos em outras épocas, isso teria o nome falta de educação. Mas hoje o tempo é outro, né? As coisas mudam com o passar dos anos. Paciência. Enfim, Nosso Senhor conta esta parábola e eu até me perdi onde é que eu estava. O fariseu, ele, em vez de pedir a Deus que Deus o ajudasse, ele apenas ficava se comparando com o outro, apresentando as suas virtudes em detrimento dos vícios, dos pecados, dos erros que aquele outro cometia. Mas prestemos atenção, porque nós, muitas vezes, quando lemos este Evangelho, temos uma facilidade muito grande para corrermos o mesmo risco e cometermos o mesmo pecado que aquele homem. E quando é que nós fazemos isso? Não sei você, mas eu, quando li este Evangelho, pensava, mas meu Deus, por que este homem aí, ao invés de aproveitar a graça e não pediu a Deus que Deus lhe favorecesse, por que ele ficou, né, se lamentando e criticando o outro? Olha, no fundo, estou fazendo igualzinho a ele, porque, no fundo, estou dizendo, você perdeu a graça, porque você deveria rezar como eu. Veja como eu rezo bom, como eu rezo bem. Quando eu vou rezar, eu sei me colocar na presença do Senhor, eu sei dizer as palavras certas. Veja, se não nos parecemos com este homem. Passou outro, né? Como se não bastasse o carro. Enfim, hoje é o dia. Fazemos a mesma coisa, cometemos às vezes o mesmo erro do que este homem do Evangelho. Em vez de aproveitar a graça, a gente fica se lamentando em função do erro, como eu acabei de fazer, do carro que passou e do outro que passou aqui, assoviando, chamando a nossa atenção. Não é? Veja, infelizmente, somos muito parecidos. Todos nós precisamos de passar por um processo de conversão. O outro, em vez, não tinha coragem sequer de levantar os olhos para Deus, mas ao contrário, né? De longe, de cabeça baixa, batia no peito e dizia, Senhor, eu sou um pecador, tenha piedade de mim. Jesus disse que aquele segundo saiu justificado, o primeiro não. Por que razão? Porque o primeiro era orgulhoso, vaidoso, pensava em si. E todos nós, se pararmos para poder fazer uma avaliação pessoal, todos nós iremos ter a triste decepção de descobrir que nos parecemos muito mais com o primeiro do que com o segundo. Quer um exemplo? Quantas vezes dentro da nossa própria casa, numa discussão com o esposo, com a esposa, com os filhos ou com os irmãos, com os pais, achamos que a nossa ideia, o nosso juízo, o nosso parecer é melhor do que o outro. Quantas vezes brigamos
porque queremos impor o nosso ponto de vista e deixamos de confiar, deixamos de acreditar na possibilidade do outro estar certo e achamos que nós estamos certos e brigamos com o outro para impor a nossa vontade, iguais a este, que se achava superior àquele outro que estava ali humildemente pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Talvez, se fôssemos humildes, nós iríamos nos entender muito melhor, iríamos conviver muito melhor com as pessoas com quem nós amamos, mas ao contrário disso, queremos sobressair, queremos colocar o nosso nome em destaque, queremos que a nossa vida possa ter um certo privilégio. Mas ao contrário, Jesus nos ensina, os humildes conseguirão todas as coisas. É fácil entender isso. Certamente, nós deveremos conhecer muitas pessoas, não é, que possuem virtudes, sobretudo a virtude da humildade. É provável que a gente conheça muitas pessoas humildes. Como que é bom estar perto de uma pessoa humilde, uma pessoa que tem desejo de aprender, que tem desejo de crescer, que está atento às coisas para poder, né, observar e aprender com as situações. E como que é ruim. É provável que também conheçamos algumas pessoas orgulhosas e soberbas. Como que é ruim estar ao lado de uma pessoa que se acha dona de tudo, conhecedora de todos os assuntos. É um sabichão. Você vai falar alguma coisa, mas eu já sabia. Não sabia nada. E se soubesse? Olha Jesus. Jesus é Deus. Ele, a sabedoria encarnada, conhecedor de todas as coisas, porque foi Ele quem fez tudo aquilo que existe. E como que era agradável a presença de Jesus. Ele sim sabia tudo e, no entanto, se apresentava diante das pessoas sempre com simplicidade, com humildade, desejoso de aprender com as pessoas, mesmo sendo ele já conhecedor de tudo, se interessava pelo problema das pessoas, perguntava para as pessoas, o que você deseja que eu faça? Jesus é o verdadeiro modelo para nós. No final do Evangelho, ele diz, quem se humilhar será elevado, e quem desejar ser elevado será humilhado. Às vezes, fazemos piada com isso, dizemos, já fomos humilhados demais, quando é que eu serei elevado? Quantas vezes escutamos, não é, as pessoas de forma indireta ou de forma direta mesmo dizendo isso? Olha, mas também não é difícil perceber a verdade sobre isso. Primeiro, pelo exemplo que eu dei. Quem você prefere estar perto? De uma pessoa humilde ou de uma pessoa orgulhosa? Mas atenção, porque às vezes nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro. Às vezes nós sabemos que é melhor estar ao lado de uma pessoa humilde, mas nós mesmos não nos damos conta que talvez o outro esteja com dificuldade de estar perto de nós por causa do nosso orgulho. E às vezes brigamos com o outro, mas o outro não nos atura, porque ele chega perto de nós e nós já vamos manifestando tudo aquilo que nós queremos, achando que o mundo gira em torno de nós mesmos. Às vezes temos dificuldade de convivência, não é por conta do outro, mas talvez por conta do nosso próprio orgulho, da nossa própria vaidade, por causa da nossa soberba. Jesus é o verdadeiro modelo. Ele é Deus. Mas mesmo sendo Deus, a Sagrada Escritura nos ensina, Ele não fez do seu ser semelhante a Deus, o seu ser divino, motivo de glória ou de usurpação, mas ao contrário, se esvaziou de si mesmo, assumiu a nossa condição humana, se fez homem igual a nós, pobre igual a nós, obediente, deveríamos ser também nós obedientes, né? Ele obediente até a morte e morte de cruz. E porque ele se humilhou, porque ele se rebaixou, o que aconteceu com ele? O Pai o exaltou e fez dele o nome acima de todo nome, ao ponto de que todo joelho se dobra diante dele, no céu, na terra e nos infernos, porque ele é o Senhor. E por que se tornou Senhor? Porque foi capaz de se rebaixar, se humilhar diante de nós. Aceitou a nossa ofensa, aceitou que nós o crucificássemos, aceitou que nós pudéssemos cuspir na sua face misericordiosa. E porque se rebaixou, o Pai o elevou. E nós seguimos um caminho inverso. Quantas vezes criamos situações para que o nosso nome possa estar, de algum modo, em destaque? Quantas vezes buscamos situações para receber elogio das pessoas? Quantas vezes queremos ser louvados? Olha, cuidado, porque poderemos receber toda a glória deste mundo, podemos receber todos os elogios deste mundo,
Mas na hora em que precisarmos ser elogiados por Deus, quando nós nos apresentarmos diante dele, ele poderá nos dizer: mas você já recebeu toda a recompensa, toda a fama e todo o prestígio quando ainda caminhava. Lembra do rico e do pobre? Morreram os dois, um para o inferno, o outro para o céu. O que foi para o céu não foi por conta da sua pobreza, mas por conta da sua humildade. E o outro não foi para o inferno por conta da sua riqueza, mas por conta do seu orgulho e da sua vaidade. Quando nós nos aproximarmos de Deus, o que Ele dirá de nós? Que fomos humildes? Ou que ao longo da vida buscamos a fama, o prestígio, buscamos que o nosso nome pudesse estar em destaque, buscamos ser elogiados pelas pessoas, buscamos a recompensa das pessoas. De um certo modo, a gente é vaidoso. A gente gosta de um elogio, mas olha, cuidado com os elogios. Cuidado por dois motivos. Primeiro, porque aquele que está te elogiando pode estar te elogiando com segundas intenções. Mas ainda que não seja por segundas intenções, ainda que o elogio seja verdadeiro, cuidado a si mesmo. Por quê? Porque a gente pode se tornar ainda mais vaidoso, muito mais arrogante, soberbo. A gente pode se inchar por conta daquele elogio e perder a graça e podemos cair. Olha, a nossa vida está sempre em movimento. Ou movimento de ascensão, ou em movimento de queda. Aquele que se coloca por cima de todos, aquele que se acha o melhor, se acha o maioral, olha, não terá outra opção, outro caminho, senão o caminho da descida. Mas aquele que se coloca por baixo, aquele que é humilde, aquele que é simples, também este não terá outra opção, porém, para este, o movimento de ascensão, o movimento de queda, porque se ele já se coloca por baixo, mais para baixo não dá para ir. E aquele que se coloca em cima, mais para cima também não poderá ir. Prestemos atenção. Nosso Senhor nos convida a todos a uma vida perfeita e seremos perfeitos à medida que buscarmos a virtude das virtudes, a virtude da humildade. Aquele que é humilde, aquele que sabe das suas limitações, sabe das suas fraquezas e clama a Deus por perdão, este encontrará o perdão e a misericórdia. Olha, é muito triste. Às vezes vamos atender as pessoas e as pessoas vêm dizer: não tem pecado nenhum, nunca matei, nunca roubei, nunca prejudiquei ninguém. Será que pecado é só matar, roubar e não prejudicar ninguém? Será que pecado é só isso? Olha, cuidado, porque talvez por trás deste não matei, nunca roubei, nunca prejudiquei ninguém, estejamos escondendo o nosso orgulho, nossa vaidade, nossa soberba, a nossa prepotência, porque nos achamos tão bons. Olha, cuidado. Aqueles que se acham, digo isso para ti, mas digo isso também para mim, Porque quantas vezes também nós precisamos reavaliar a nossa situação. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós precisamos de passar por um novo processo de conversão, converter o nosso coração somente para Deus e buscar a glória de Deus, e não a glória própria. A glória própria se chama glória vã, uma vanglória. Para que serve a vanglória? Não serve para nada. Só serve para poder nos inchar e nos fazer piores. Peçamos hoje a Deus que Ele nos ajude a sermos misericordiosos com os outros. Se os outros erram, olha, nós também erramos. Você pode não cometer aquele exato pecado que o outro cometeu, mas você talvez possa cometer outros piores. Talvez temos dificuldade de entender o outro, mas você não sabe o que foi que levou o outro a ter aquela atitude que ele tomou. É preciso estar na pele do outro para poder entender por que o outro fez aquilo. Cuidado. Peçamos a Deus hoje, porque só a graça de Deus será suficiente para que possamos compreender aquilo que Jesus espera e deseja de nós. E o nosso grande pedido deve ser que Ele nos ajude a sermos aquilo que Ele deseja que sejamos. Simples, humanos, que sejamos, conforme aquilo que Deus pensa e espera de cada um de nós. Que Nossa Senhora nos ajude para que aprendamos, com a humildade de Jesus, a praticar também a misericórdia na nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.